Oi, pessoas, tudo bom? Antes de começar o caso em si, eu quero agradecer vocês, novos apoiadores do podcast, e a vocês que continuaram apoiando o podcast mesmo nesse nosso período de férias. Eu digo sempre, preciso repetir todas as vezes, que são vocês que mantêm possível esse trabalho, que não é fácil. Não vem sendo fácil, porque resolvi aumentar a quantidade de episódios da próxima temporada, o que vai contra a maioria faz, já que geralmente se mantém episódios de 15 dias e um episódio exclusivo por mês, mas eu resolvi que essa terceira temporada eu não terei vida. Mas, graças à ajuda de vocês, permite que eu tenha esses pequenos surtos e eu fico feliz de ter a chance de tentar fazer algo que eu sinto que, não sei porquê, mas sinto que é necessário. Então, obrigada pela essa oportunidade. Agora, bora para mais um caso? Hoje você vai conhecer a história de Miguel e Manuel, dois técnicos de televisão encontrados mortos em 1966 no alto de um morro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles saíram da cidade de Campos, interior do estado do Rio, dizendo que iriam para São Paulo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres ou um roubo perfeito? Não há uma resposta definitiva, mas uma coisa se sabe: o descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as duas mortes num mistério indecifrável, o mistério das máscaras de chumbo. Em 1966, o mundo estava muito envolvido no que nós conhecemos como Guerra Fria, que foi um conflito mais político do que bélico, travado entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, estávamos todos com os olhos voltados para o céu, ansiosos pelo que viria a seguir na corrida espacial. 5 anos antes, Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, realizou o feito de ser o primeiro homem a viajar pela órbita da Terra. Ele foi o primeiro ser humano a ver o azul do planeta Terra. E depois daquele voo, a ideia de que não estávamos sozinhos no universo tornou-se ainda mais forte. O ser humano, desde pinturas rupestres na pré-história até civilizações antigas como os egípcios, relatavam seres, acontecimentos que não pareciam serem deste mundo, mas de outros planetas. Mas, finalmente, conseguir viajar para fora do planeta Terra abriu as possibilidades de provar que nunca estivemos sozinhos. Até mesmo o cinema, muito famoso, muito popular a partir dos anos 50, fomentava a ideia de ETs, OVNIs no imaginário popular, ali nos filmes de ficção científica, como O Dia em que a Terra Parou, de 1951, A Invasão de Discos Voadores, de 1956, e o muito famoso 2001, Uma Odisseia no Espaço, que muitas pessoas viram o remake dele, mas ele é um filme de 1968, assim como outros tantos filmes na época. E foi nesse contexto de Guerra Fria, ditadura e ficção científica que aconteceu um dos casos mais misteriosos e sem solução da história policial do Brasil: o caso das máscaras de chumbo. Manuel Pereira da Silva, casado, 32 anos, e Miguel José Viana, casado e 35 anos, saem de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1966, de ônibus, para Niterói, também no Rio de Janeiro. O que acontece nos próximos dias com os dois amigos é um mistério até hoje, 56 anos depois. O Miguel, ele sofria de asma na infância, então ele acabava não conseguindo brincar muito tempo sem se cansar, não conseguia ser muito ativo, o que acabou fazendo com que ele não tivesse muitos amigos e fosse uma criança de ficar mesmo muito mais em casa. Aos 14, começou a se interessar por eletrônica. Estudava através de revistas por correspondência e depois que ele terminava de estudar as revistas, ele corria para o calçadão da Igreja Matriz de Campos e vendia as revistas pela metade do preço. E aí, com esse dinheiro, ele comprava mais revistas. Aos 17, ele começou a pegar alguns pequenos serviços, como consertar rádio, instalar alto-falante. E foi então que ele conheceu o Manuel, enquanto ele estava estagiando em uma empresa de eletrônicos. Quando Campos começou a retransmitir o sinal da TV que vinha do Rio, da capital,
os dois ficaram conhecidos na cidade inteira, porque ambos trabalhavam não só com concerto de TV, mas com transmissão de sinal. Os dois tornaram-se muito amigos e, depois de casados, as suas famílias também se tornaram muito amigas. O Manuel ele frequentava o Centro Espírita Bom Jesus na cidade de Campos e era muito ligado a assuntos místicos, assuntos espirituais. Tanto o Miguel quanto o Manuel também fizeram amizade com Elcio Correia Gomes. O Elcio era vizinho deles, ali todos os três moravam no bairro do Caju, inclusive o Elcio morava na mesma rua do Miguel, na rua São Bartolomeu. O Miguel morava no número 161 e o Elcio morava no número 105. Então, os três sempre iam juntos a reuniões espíritas. E eles eram entusiastas da telepatia e da pesquisa sobre catalepsia. A catalepsia é uma condição, algo que acontece com o corpo, em que a pessoa fica incapacitada de se movimentar, de falar, quase como se ela estivesse morta. E essa condição pode durar de 1 minuto a 10 minutos, pode durar dias. Então, eles estudavam como a catalepsia estaria ligada à mediunidade e à experiência extracorpórea. Tem todo um estudo relacionado a isso dentro do espiritismo, caso vocês queiram se aprofundar melhor nisso. Tem alguns escritos do Allan Kardec também sobre o tema e sobre o que os espíritas chamam de emancipação da alma. É bem interessante, acho que super vale uma pesquisa bem mais aprofundada. O Manuel, ele ia frequentemente em Colatina, que é uma cidade do Espírito Santo, realizar diversas pesquisas eletrônicas. Os dois trabalhavam por conta própria, cada um em sua oficina de eletrônica. O pai do Manuel, Sebastião Pereira da Cruz, contou que o filho tinha feito experiências em casa, no quintal, utilizando algo como uma bomba, junto com o Miguel e o Elcio. A tal bomba foi feita utilizando tubo galvanizado e fios elétricos. Então, a gente vê que eles estavam usando os conhecimentos deles em eletrônica, em eletrotécnica, misturando com assuntos ligados à mediunidade e a assuntos espíritas. Alguns meses antes dos corpos serem encontrados em Niterói, o Miguel, o Manuel e o Elcio realizaram também uma experiência na praia de Atafona, que fica na cidade de São João da Barra, fica ali mais ou menos uns 40 quilômetros de Campos, no dia 13 de junho de 1966. A experiência acabou produzindo um estrondo enorme, que foi possível ouvir a 10 quilômetros de distância, ali por quem morava naquela região da Atafona. Testemunhas dizem que viram uma luz muito forte sobre o mar e o barulho foi ouvido uns 5 minutos depois da luz. Sabe, parecido com um trovão? Que você vê o relâmpago e só depois de algum tempo você ouve o barulho do relâmpago. Inclusive eu, e sei que várias pessoas fazem, você conta a partir do momento que você vê a luz e aí você conta para poder saber a distância que está o relâmpago. Então foi mais ou menos isso que as testemunhas relataram terem sentido. Muitos acreditaram que aquilo que tinha acontecido, aquele fenômeno que tinha acontecido, tinha sido um OVNI na praia, porque não estava chovendo e depois desse barulho, dessa luz, desse estrondo, não houve mais nada. No dia 12 de agosto, o Fernando, que era um vizinho deles, foi até a oficina que ficava na casa do Manuel e encontrou tanto o Manuel quanto o Miguel martelando um cano de chumbo. Quando ele perguntou o que os dois estavam fazendo, eles responderam que estavam criando algo para evitar o fim do mundo, porque naquele ano, 1966, um ciclone acabaria com o planeta Terra. Nessa mesma noite, a esposa do Manuel encontrou o marido frente ao espelho, experimentando algo que para ela parecia muito com uma máscara. Muitas pessoas acreditam que essa máscara que ele estava experimentando é a máscara depois de chumbo que foi encontrada junto com os corpos. Na terça-feira, 16 de agosto, o Manuel avisa a ela, a esposa, a Nelly, que iria no dia seguinte, pela manhã cedo, para São Paulo com o Miguel e pede que ela o ajude a contar o dinheiro que eles levariam na viagem, 2.300.000 cruzeiros, o que daria uns mais ou menos 5 mil reais hoje, e que ela colocasse aquilo num saco plástico.
Também pede que ela embrulhe 2 toalhas de rosto. Quando ele pergunta o porquê eles estarem indo a São Paulo, o Manel responde que eles iriam comprar peças para as oficinas de ambos e um carro, que seria um Volkswagen, para poderem atender aos clientes. O Manuel tinha um carro, tinha um Austin, se eu não me engano, o modelo, mas eles queriam comprar um carro melhor. Aloysio Batista Azevedo, que era também um amigo, levou os dois até a rodoviária de Campos no dia seguinte, 17 de agosto, bem cedinho pela manhã. O Elcio já estava aguardando por eles perto do ônibus, lá na rodoviária, segundo o Elcio, para se despedir antes deles irem a São Paulo, que era o que ele imaginava ser o destino final dos amigos. Os dois viajaram sem bagagem, somente com o embrulho onde estavam as toalhas. O ônibus da aviação Santo Antônio, destino Niterói, saiu de Campos às 9 da manhã. Da cidade de Campos até Niterói era uma viagem de mais ou menos umas 4 horas. Eles desceram em Niterói às 2h30 da tarde. Às 3, foram à Casa Brasília, na Rua Coronel Gomes Machado. Essa rua, ela é bem perto do terminal rodoviário. Esse terminal rodoviário, ele hoje, eu acredito que na época também, ele sai das barcas ali. Essa rodoviária, né, fica perto do Bay Market, que é um shopping, e também das barcas. Então, assim, é um terminal que você tem de um lado a pista principal e do outro o mar. Então, saindo do terminal rodoviário ali, ou do shopping, que fica bem do lado das barcas, né? A estação das barcas fica ali também. Você virando à direita, você saindo da rodoviária, virando à direita, você vai ver logo a pista principal do centro de Niterói, que é a Avenida Visconde de Rio Branco. Atravessando as faixas, a terceira rua é a Coronel Gomes Machado. Atualmente, essa rua é uma rua de comércio. Então, tem lojas muito grandes lá. Tem a Magazine Luiza, Casa e Vídeo. Então, é uma loja muito comercial. Nessa loja, nessa Casa Brasília, eles compraram 2 capas de chuva impermeáveis. Naquele dia estava chovendo muito em Niterói, então a compra das capas fazia sentido. O que não fazia sentido era os dois terem saído da loja, após pagarem 18 mil cruzeiros pelas capas, com elas embrulhadas e na chuva. Então, eles não vestiram as capas. Eles saíram da loja embaixo de chuva mesmo. Meia hora depois, os dois vão em outra loja, uma loja de ferragens, de material elétrico, que se chamava Fluoscope, que fica na Travessa Alberto Vitor, de um conhecido do Manuel, chamado Hernani Carvalho Filho, que esteve em Campos dias antes. Os 3, segundo o Hernani, ficaram ali conversando brevemente e os 2 amigos contaram que iriam a São Paulo comprar material que eles não estavam encontrando no Rio e que não podiam ficar ali mais conversando porque estavam com muita pressa. De lá, da Fluoscope, eles pararam no Bar São Jorge, na Marquês de Paraná, que já é muito próximo do Morro do Vintém. Eu não sei, em 1966, mas hoje ela é a última pista principal, assim, larga, né? Antes dos acessos ao morro e às ruas do bairro de Santa Rosa, onde fica o Morro do Vintém. Até então, eles estavam no centro de Niterói, indo para Santa Rosa, o que não é longe. Dá para ir andando assim de boas, tranquilamente. Lá no bar, eles foram atendidos por Maria de Lourdes. Eles pediram uma água mineral, ela deu uma garrafa de vidro de água magnesiana e também o Vale do Casco, para que eles pudessem pegar depois o dinheiro pago pela garrafa quando retornassem. Em depoimento, a Lourdes conta que eles ficaram mais ou menos uns 5 minutos do bar, que disseram estarem com pressa e que Miguel comentou que eles tinham um encontro marcado. Há uma testemunha chamada Raulino de Matos que relata terem visto ambos descendo de um jipe e que nesse jipe estavam outros 2 homens, bem ali no começo da trilha para o morro. Então, desceram do jipe, onde também estavam esses 2 homens, e eles desceram sozinhos. Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, de 18 anos, subiu o morro atrás de Passarinho, no dia 18 de manhã. Ele vê de longe o que parecia serem 2 corpos. Desce correndo e avisa então ao policial, um guarda,
Uns dizem que era da polícia militar, outros que eram guarda municipal. Mas eles falam com esse homem, chamado Antônio Guerra, que era um vizinho do Paulo. Então ele conta que viu 2 corpos, mas o homem não fez nada, aparentemente. 2 dias depois, já no dia 20, no fim do dia, praticamente início da noite, um outro menino, soltando pipa lá no topo do morro com os amigos, foi buscar uma das pipas que ele cortou e aí ficou presa numa árvore. Ele então vê os 2 corpos, o do Miguel e o do Manuel. O Jorge avisa aos amigos e todos eles descem correndo e ligam para a delegacia avisando. A polícia, os bombeiros e um jornalista só sobem o morro no dia seguinte, no dia 21. Só na subida eles demoraram 2 horas. Era um local de muito difícil acesso na época. Tinha muito mato, era muito íngreme, então dificultou que eles chegassem no local apontado pelo Jorge. Quando eles chegaram, os 2 corpos estavam deitados de costas no chão, barriga para cima, em decúbito dorsal, bem próximos um ao outro, com a roupa completa, terno, sapato e vestindo as capas de chuva. Os braços levemente abertos e assim, só você olhando, e eu vou deixar as fotos para vocês num post no Instagram, tá? Então, só você olhando assim, pareciam que eles estavam dormindo. Não havia sangue, não havia machucados aparentes. Os corpos estavam com uma aparência meio rosada, já em um estado de putrefação avançada, mas com um cheiro forte, bem característico, mas completamente inteiros. Nenhum animal necrófago encostou nos cadáveres, o que chamou a atenção, já que geralmente corpos abandonados assim são devorados por animais. Outro ponto que intrigou os investigadores foi o próprio local. O mato era alto, né? Era um matagal bem alto, mas onde os corpos estavam parecia ter sido preparado, sabe? Cortado, como se fosse uma cama com uma clareira, mas somente no ponto onde os corpos estavam e um pouco ali ao redor. Perto dos corpos também havia a garrafa de água tomada, sobrou bem pouca água, o embrulho com as toalhas fechado, bilhetes de papel, um papel laminado em forma de funil, que aparentemente eles usaram como copo, um lenço bordado com as iniciais AMS, um óculos de grau preto com uma aliança em uma das hastes, mas não tinha letra, não tinha número, não tinha nada dentro da aliança, e 2 máscaras de chumbo, sem abertura para os olhos, sem haste, só mesmo uma chapa fina. Nos corpos estavam as carteiras com as identidades dos 2 homens. 157 mil cruzeiros preso dentro do terno do Miguel e outros 4 mil cruzeiros com o Manuel, e também encontraram escovas de dente. 2 passagens de ônibus da aviação Santo Antônio, do dia 17 de agosto, também estavam com eles. 2 bilhetes, um da poltrona 26 e um da poltrona 27. Os corpos foram retirados e levados para o ML de Niterói. Porém, naquele dia 21, um investigador da Polícia Civil havia sido assassinado. Então, o ML estava um tumulto de policial, né, querendo que o legista liberasse logo o corpo para que eles entendessem o que tinha acontecido. Então, o Miguel e o Manuel ficaram ali no canto do IML, meio que jogados de lado, né? Não era uma prioridade. A prioridade era o corpo do investigador. O que aconteceu exatamente no IML, ninguém sabe. A família deles foi avisada, saiu de Campos, foi para Niterói reconhecer e pegar os corpos para serem sepultados, mas a certidão de óbito não saiu. O médico legista que assinou o exame necroscópico, o Astor Pereira de Mello, relatou no laudo não ter encontrado sinal de violência e que os exames das vísceras, o exame toxicológico, deu negativo para veneno, para cianeto, para formicida, para mais de 2.000 substâncias que ele alegou terem sido testadas. O laudo de número NR 305260, que demorou 2 meses para ser liberado, assinado pelo Astor, tinha uma rasura no nome de um outro médico legista, Sebastião Failas, que foi rasurado e substituído pelo do Valmor Gianni, o que deixava o caso ainda mais estranho. As vísceras
foram jogadas fora, foram dispensadas. E os corpos foram praticamente embalsamados de tanto formol que eles usaram. Tanto Miguel quanto Manuel foram enterrados no cemitério do Caju, no bairro onde eles moravam lá em Campos. O Instituto Pereira Faustino preparou o laudo e a causa da morte foi dada como indeterminada. A primeira hipótese da polícia era de que o caso era um duplo suicídio. Os dois seriam amantes e que por algum motivo, vergonha talvez, decidiram subir o morro e se matarem juntos. Sabe aquele complexo de Romeu e Julieta? Não podemos ficar juntos, então vamos morrer juntos. O problema da teoria era não tinha qualquer sinal de envenenamento no corpo. O exame toxicológico deu negativo, então nada levava a crer também, né, que a relação deles era homoafetiva, a não ser o preconceito. Vamos lembrar que estamos em 1966. E também tinha a questão do sumiço do dinheiro e dos bilhetes que estavam escritos. O primeiro bilhete eram instruções de alguma medicação. Dizia assim: domingo, uma cápsula após a refeição. Segunda-feira, uma cápsula ao amanhecer em jejum. Terça-feira, uma cápsula após a refeição. Quarta-feira, uma cápsula ao deitar. No segundo bilhete estava escrito: comprar tubo de linha, 500 metros, e aí tinham várias letras e números e uma fórmula, que depois veio a se descobrir que era a fórmula da lei de Ohm, que mostra a energia movida por uma resistência, e que as letras e números eram válvulas, eram referentes a válvulas. Então, parecia um pouco uma lista de compras, uma lista que um eletrotécnico faria. Mas o terceiro bilhete que se tornou famoso. O terceiro bilhete dizia: 16h30, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Um exame grafotécnico provou que a letra dos bilhetes era do Miguel. Uma outra linha ali de raciocínio da investigação era o latrocínio. Os dois teriam sido atraídos até o Morro do Vintém para serem assaltados e, no curso do assalto, foram assassinados. O delegado do caso, titular da 2ª Delegacia de Niterói, Idovão Ferreira, vai a Campos investigar às 24 horas antes da viagem de Miguel e Manuel. Gracinda Barbosa Coutinho de Souza dirigia ali pela Alameda São Boaventura no dia 17 de agosto, entre 7 e 8 horas da noite, com seus 3 filhos no carro. A sua filha Denise começou a apontar para um objeto no céu de forma arredondada, de cor laranja, envolta por uma faixa vermelha e de onde saíam outras faixas de raios azuis que estavam ali sobrevoando a região do Morro do Vintém. No dia seguinte, ao anúncio do descobrimento dos corpos, vários outros moradores, além da Gracinda, relataram terem visto o mesmo objeto luminoso no mesmo local. Depois desses relatos, surge então a teoria de que o Manuel e o Miguel haviam sido vítimas de alguma atividade extraterrestre, despertando o interesse de ufólogos no caso. A polícia, após um certo tempo, arma um cerco para prender o Elcio, que, naquele momento, por ter sido o último a ver os dois vivos, era suspeito de envolvimento na morte dos amigos. Era um domingo, saindo de casa, o Elcio é preso, tentando entrar no Fusca dele. Claro, ele negou ter qualquer tipo de envolvimento. Ele relata como foram os experimentos na casa do Manuel, como foi o experimento na praia, fala sobre a sua religião, sobre ter visto máscaras de chumbo na casa do amigo, mas que as máscaras que ele viu tinham abertura para os olhos, quase como se fosse um óculos. Ele disse que não fazia ideia do que eles poderiam ter ido fazer em Niterói, já que eles disseram estarem indo a São Paulo. Por fim, o Elcio acabou sendo solto através de um habeas corpus. A polícia não conseguiu colocá-lo no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto, porque o álibi que ele apresentou de que ele estava em Campos se confirmou. Várias pessoas confirmaram que ele estava em Campos naquele período de tempo. A viúva do Miguel, a Elza Gomes Viana, contou que o marido havia dito a ela dias antes que ele iria assistir a uma experiência definitiva e que depois
diria a ela se acreditava naquela coisa de espiritismo ou não. Dos 3 amigos, Elcio, Miguel e Manuel, o Miguel era, de acordo com a família dele, o que menos acreditava no espiritismo. Os outros estavam ali tentando convencê-lo de que tudo aquilo era real, mas ele ainda não tinha 100% de certeza. Muito se falou na época em que o bilhete de instruções deveria ter sido ditado a Miguel, porque as palavras usadas não seriam do uso comum dele, tipo ingerir cápsulas. As pessoas acreditavam serem termos muito técnicos e que ele não teria escrito aquele bilhete daquela maneira. O investigador da polícia, Saulo Soares, refez o caminho dos dois em Niterói, mas ele encontrou 20 minutos de lapso de tempo entre eles serem vistos na Rua Coronel Machado e a testemunha que os viu subir no morro às 5 da tarde, sem que ninguém soubesse o que eles fizeram ou que disse que viu os dois. Havia um centro espírita no caminho, entre o morro, do caminho da última vez que eles foram vistos, até o morro. E o detetive Saulo acreditava que esse período de 20 minutos foi onde o Miguel e o Manuel foram nesse centro espírita e do centro espírita alguém levou os dois ao Morro do Vintém. Um morador de Santa Rosa, José de Souza Arés, procurou a polícia e disse que em 1962 um outro homem apareceu morto também, só que no Morro do Cruzeiro. O homem, que seria um francês, um técnico de TV, técnico de eletrônica, conhecido como Hermes, ele não deu um sobrenome, subiu o morro, dizendo estar indo captar sinais de TV, só que ele não levou nenhum aparelho para fazer essa captação. Ele engoliu um comprimido redondo e morreu. E com ele só haveria uma máscara de chumbo. Nenhuma fonte confirma essa história, pelo menos as que eu tive acesso. Não dizem também se o ML recebeu algum corpo nessas circunstâncias. Se houve confirmação do Instituto de Perícias, do Instituto de ML ou da polícia, de que realmente existiu essa morte, de que eles receberam e investigaram essa morte. Como eu disse, a tese de que ETs ou que um evento ufológico aconteceu ficou muito forte. O médico Silvio Lago, um estudioso de parapsicologia, acreditava que os dois morreram ao tentarem experiências que eles ainda não tinham conhecimento para fazerem. Até o padre Quevedo, quem é da minha idade com certeza vai lembrar do padre Quevedo, se envolveu no caso, deu entrevistas falando sobre o caso. E, de acordo com o padre Quevedo, a máscara de chumbo teria sido usada e era usada geralmente em testes de ocultismo para liberar a alma. E, claro, como sempre, vários boatos começaram a aparecer em todos os lugares. O Manuel e o Miguel teriam uma rádio legal em Macaé, onde eles falavam sobre espiritismo, sobre vida na Terra. Eles teriam revelado que fariam um teste final, várias coisas desse tipo. E aí chega uma denúncia anônima para a polícia. O Miguel e o Manuel teriam sido mortos em uma tocaia. Mulheres, não sabemos quem, atraiu os dois até Niterói, onde 4 homens esperavam por eles, mas na espreita. Os homens seriam conhecidos como Sebastião Cabeludo, Jorge Crioulo, Adilson e Joel. O motivo dessa espreita seria para roubar o dinheiro deles, aquele de 2.300.000 que eu falei para vocês, que eles levaram para Niterói. Os dois teriam sido asfixiados e os 4 homens levaram o dinheiro. Halilton Desani, preso em São Paulo por contrabando e roubo de carro, acabou na penitenciária confessando o crime. Não só confessou, deu detalhes. Ele e outros 3 homens assaltaram os dois, Miguel e Manuel, depois de terem os conhecido na casa de uma mãe de santo chamada Helena, e que os forçaram a tomarem veneno lá no topo do morro. O motivo não se sabe. Ele nunca contou por quê ou como eles souberam que eles tinham aquele dinheiro, por como que os dois aceitaram ir até lá no topo do morro, e também nenhuma prisão foi feita. Em agosto de 1967, os 2 corpos foram exumados para serem novamente avaliados, agora pelo médico legista Alberto Fará.
Mas a segunda autópsia revelou tanto quanto a primeira. Nada. A quantidade de formol usada na primeira autópsia prejudicou a segunda. E o estado de decomposição dos corpos não permitiu verificar se havia marcas de asfixia manual, se tinha algum furo de agulha ou qualquer mancha diferente no corpo. O caso, então, acabou sendo arquivado em 1969. O vereador Obiraton Índio Brasileiro pediu à Câmara Municipal de Campos pensões para as viúvas e o projeto foi aprovado por unanimidade. Não sei se elas chegaram realmente a receber a pensão e por quanto tempo elas ficaram recebendo essa pensão, caso a pensão tenha sido confirmada e paga. O famoso ufólogo Jacques Vallée, que trabalhou na NASA e escreveu diversos livros sobre o tema ufologia, veio ao Brasil em 1980 visitar o Morro do Vintém e tentar entender o caso. O local de encontro de cadáver estava exatamente igual ao que era em 1966. Calcificado. Nada cresceu ali naquele local. Sabe como se algo impedisse, alguma coisa ali na Terra mesmo impedisse que a vida existisse, que a vida nascesse? Claro que, tantos anos depois, o Morro do Vintém não era mais o mesmo, assim como hoje em dia, se você vê, ele é completamente diferente das fotos que a gente vê do caso. O que tornava aquilo ainda mais estranho, porque o morro em si havia mudado, porém, aquele local era exatamente igual desde 1966. O Vallée acabou não encontrando as respostas que ele procurava, mas escreveu sobre as máscaras de chumbo em seu livro, chamado Confrontos, lançado em 1990. O caso da máscara de chumbo foi passado no Linha Direta 2 vezes. A primeira foi em 1990 e a segunda foi em 2004. Então, ano que vem vai fazer já em junho 20 anos desde que o caso passou a última vez no Linha Direta. Linha Direta, como vocês sabem, vai voltar agora em 2023. Quem sabe não teremos esse caso pela terceira vez passando no Linha Direta. Esse caso eu acho extremamente intrigante e que, pelo menos para mim, deixa diversas questões. E, inclusive, por favor, sintam-se à vontade para opinar também lá no post no Instagram que eu deixarei sobre o caso. Mas eu vou deixar aqui algumas indagações minhas. Eles saíram de casa no dia 17, ok? Ok. Sem bagagem, sem nada. Indo para São Paulo, somente para fazerem compras e voltarem. Então, como? Fiquei pensando, né? Como que ele já era? Dia 21 e ninguém na família fez um boletim de desaparecimento. Então, assim, será que eles tinham o costume de ficarem 4 dias fora sem ligar, sem avisar nada? Porque as famílias não estavam procurando por eles. O policial, o guarda civil, não sei, o que foi avisado dos corpos no dia 28. Que certeza que se tem de que ele não subiu o morro, pegou o dinheiro e não falou nada acreditando que os dois foram mortos por alguém ou que eram bandidos. Hoje, atualmente, né, acontece muito de encontrarem corpos no topo de morro largado pelo tráfico ou pela milícia. Não sei como era naquela época, mas eu sei que ele foi ouvido, tá? A polícia ouviu ele e ele disse que não subiu, que não pegou, que não foi lá. Mas até onde a gente pode confiar no relato dele? E também tem a questão dos óculos. E os óculos? Eram de quem? Nenhuma fonte conta de quem aquele óculos e de quem aquela aliança seria. Se algum deles usava óculos de grau ou não. E só uma aliança foi encontrada. Então, o outro, porque eram 2 casados, o outro, que também era casado, não tinha aliança. E o lenço? De quem era o lenço? O irmão do Miguel diz que não tinha ninguém na família com aquelas iniciais, mas na família do Manuel. As mulheres, a tarde das mulheres que o boato disse, uma denúncia anônima falou, que teriam atraído eles. Alguma tinha algum nome A, algum dos suspeitos tinha um nome que começasse com A. E o Elcio? Se o Elcio era tão amigo deles, estavam sempre os 3 juntos, como ele não sabia que eles estavam indo para Niterói? Ele estava na rodoviária, ele não viu os 2 comprando bilhete, não ficou lá esperando eles subirem no ônibus, não viu a direção, qual a plataforma do ônibus que eles estavam indo. Bom, assim, estranho, né? Tava chovendo muito no dia. Um raio poderia ter caído neles, ou então um efeito do raio poderia ter matado os 2? Não sabemos.
E o que eu acho ainda mais intrigante nesse caso, por que o Morro do Vintém? Eles conheciam o Morro do Vintém de quando? Eles já haviam ido a Niterói algumas outras vezes? Há alguém que já foi com eles lá e apresentou o morro? Porque, como eu disse, o morro é íngreme. Você, para subir no topo na época, você precisava pegar uma trilha. Trilha, gente, existem às vezes uma mesma trilha, podem ter várias bifurcações. Então, para você subir e ir parar em determinado local, é porque você conhece a região. Então, eles já haviam ido lá, a polícia conseguiu essa informação, isso foi investigado. E se eles foram lá, quem levou eles a primeira vez? Porque você não simplesmente sai de Campos, onde eles foram nascidos, criados, vivendo a vida inteira, vai parar em Niterói, em cima de um morro. Assim, eu mesmo já fui em Niterói várias vezes, sei aonde fica o morro, mas eu jamais vou simplesmente descer da barca em Niterói, na Araribóia, e sair, subir uma rua e parar dentro do morro que eu não conheço. É perigoso, é arriscado. Por que eles subiriam lá sem saber exatamente o que era aquilo, assim, de primeira vez, de sopetão? Então, essa, para mim, é a pergunta principal. Quem falou do morro para eles? Como eles descobriram a existência daquele morro? Porque talvez essa pessoa sabe exatamente o que aconteceu com eles dois lá em cima. É isso, gente. Deixem depois nos comentários a opinião de vocês, se tem alguma outra coisa que também vocês ficam se perguntando nesse caso. É um caso sem solução. Abre margem para a gente poder divagar o quanto nós quisermos. É isso. Já volto com um novo episódio para vocês. Obrigada pelo apoio. Adoro vocês, gente. Beijo!